Querido Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer por estarmos aqui reunidos mais uma noite e aprendemos a praticar e seguir os seus passos, pois muito mais do que as palavras, o nosso exemplo é o mais importante. Caminharmos com fé, esperança e alegria, sabendo que somos amparados por todo esse amor. Agradecemos a concessão que nossos amigos espirituais nos dão a cada dia e que saibamos compartilhar todo o amor que recebemos e fazermos multiplicar toda essa alegria. Fique conosco, amigos benfeitores, que possamos fazer luz aos ensinamentos dessa noite e que colhamos bons frutos hoje e sempre. Obrigada. Obrigada, Lília. Deixa eu colocar o texto aqui. Vânia, você poderia começar a leitura, por favor? Posso sim. Pode ler o texto todo, Vânia, porque ele não é muito longo, não. Ok. Vamos lá. Pelas obras. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má poderá dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos da vida, da esperança e da fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem, que as crestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida,
cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como o Cristo vos-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronte da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Obrigado, Vânia. Obrigado, Alília. Nós temos um texto de Simeão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto belíssimo e que nos lembra, sobretudo, a importância de preservar, né, a árvore que tem dado frutos no pouco tempo de existência que ela tem, que é a árvore espírita, mas que faz referência, né, a essa árvore milenar já para nós, de 2 milênios e tanto, que é a árvore que o Cristo plantou, né, trouxe, exemplificou, e que tem sofrido nesses 2000 anos ataques bastante severos e difíceis. E os ataques, infelizmente, os mais difíceis, os mais realmente complicados para serem rebatidos, são aqueles que vêm de dentro. Então, a gente já ouviu dizer, né, que quando você quer esconder alguma coisa, coloque-a à vista. Então, muitas vezes nós vemos que aqueles que deveriam preservar, né, se você quer esconder os inimigos do Senhor, coloque-os dentro da igreja do Senhor, porque lá eles vão passar por amigos. Então, nesses 2000 anos, Jesus e sua igreja, que não é a igreja católica, mas é a igreja do Evangelho, do amor, da esperança, da vida, do consolo aos corações sofredores, né? Da imortalidade. Essa igreja tem sido atacada e os ataques mais difíceis, severos, são aqueles que têm vindo de dentro da própria igreja. E nós não estamos falando de pessoas estranhas, nós estamos falando de nós mesmos, na verdade. Porque nestes séculos nós temos muitas vezes traído a mensagem do Senhor. Adaptado, mutilado, né, ajeitado, para fazê-la se adaptar às nossas conveniências, às nossas necessidades.
E, na verdade, isso não funciona, né? Isso não tem como funcionar. Só que, muito embora a mensagem nos diga, né, que toda árvore que não foi plantada pelo Senhor será, né, a árvore que não dá frutos, e todas essas acomodações não dão fruto, né? Nós vemos que as pessoas chegam às religiões hoje buscando orientação, buscando consolo, buscando ajuda. Há muita gente sofrendo psicologicamente, muita gente perdida, muita gente precisando dessa árvore, né, abençoada, que pode abrigar, que pode dar sombra, que pode dar refrigério, que pode consolar o coração aflito. E muita gente não encontra nada, né? São galhos secos, tanto eles foram mexidos, alterados pelas mãos e pelos interesses humanos. Então, a doutrina espírita hoje a missão mais importante da doutrina espírita, a missão fundamental da doutrina espírita, é restabelecer a verdade evangélica. Ela o faz de um ponto de vista privilegiado, porque nós podemos falar com a ciência, nós podemos dialogar com a filosofia, mas o objetivo de todo o trabalho espírita, né, as concepções da reencarnação, da imortalidade da alma, a bênção da mediunidade, tudo isto é para que nós possamos trazer de volta à vida essa árvore que é a árvore do Evangelho. É ela a árvore que dá frutos saborosos, né, que traz reconforto, que traz paz, serenidade aos corações humanos. Então, a nossa tarefa, né, é preservar essa árvore e preservá-la pelo estudo sério, pelo comprometimento, não tentando fazer adaptações, né? Infelizmente, o espiritismo tem sofrido ataques também. E como eu disse, os mais sutis são aqueles que vêm de dentro, né? E as pessoas estando dentro da religião, dentro do movimento, como aquelas que estavam dentro da igreja, né? Não percebem, né? Às vezes leva muito tempo para perceberem que aquilo que parece bom não é bom. Isso tem acontecido em muitos séculos na igreja, no Ocidente. Por exemplo, né, nós vamos encontrar na Idade Média o famoso Pierre, né, Pedro Abelardo, que era um filósofo, era né, um homem muito sábio, muito culto, mas ele, num certo momento, começa a dizer coisas que passam meio que desapercebidas, né? A fé é essa forma que nós temos de compreender aquilo que não se pode compreender, né? Mas com a inteligência nós podemos compreender a maioria das coisas, mas a fé não está nessa dimensão. E aí ele começa a fazer uma divisão entre fé, coração, razão, né? E aí alguns padres, né, da igreja, como Saint-Thierry e São Bernard, vão se levantar contra isso, né? Dizendo, não, Deus é perfeitamente compreensível, embora seja para nós ainda muito difícil, mas o nosso coração pode alcançá-lo, o amor pode nos unir a ele, e nós podemos compreender não necessariamente pela razão, mas aparentemente aquilo se espalhou, né? E foi minando a fé de muita gente. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o espiritismo hoje também está sofrendo ataques, né, de dentro. Porque os ataques de fora muitas vezes unem, né, como no cristianismo primitivo, uniu aqueles que estavam sendo atacados. Mas os ataques de dentro são muito sutis, né? Então, nós temos coisas que não são necessariamente más, mas que não são espíritas, que não têm lugar no espiritismo. Então, nós vemos várias dessas coisas hoje, né? Não sei se vale a pena eu entrar nisso agora, porque acho que não é bem o objetivo, né? Mas nós poderíamos citar várias. E como é que a gente sabe se está no caminho, né? A árvore da vida tem que dar frutos de vida.
A árvore da esperança tem que dar frutos de esperança. Se eu estou no Espiritismo e ele traz esperança, traz vida, traz fé, alimenta a minha alma, então eu estou no caminho certo. Eu estou perto da árvore da vida. Se eu começo com teorias, com coisas estranhas, e aquilo só me faz, né, divagar por terrenos áridos, e quando eu preciso dos frutos suculentos da paz, da serenidade, eu não os tenho, então eu sei, eu tenho que tomar cuidado aí, porque é sinal que eu estou longe da árvore, né? Então, essa introdução feita, nós abrimos para que a gente possa, né, fazer luz sobre esse belíssimo texto, né, que nos lembra a importância de preservarmos a pureza dessa mensagem, né, a beleza dessa mensagem. E o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com as outras obras, né, mas ele é o centro, né, ele, não por coincidência, né, ele vem entre os 2 primeiros e os 2 últimos livros da codificação, né, como se ele fosse, os 2 primeiros são 2 bases, os outros são as 2 bases, e aí você tem, né, o ápice da pirâmide, que é o Evangelho. E é assim que é, porque é o Evangelho do Cristo que a doutrina espírita veio restaurar, né? Então, palavra aberta. Oi, Adriana. Boa noite, pessoal. Bom, eu tinha feito um pouco essa análise também que César fez, em relação a árvore representando as religiões, né? Mas antes de voltar nessa minha reflexão, gostaria de falar os dois outros pontos que eu também pensei um pouco. Primeiro que ele fala muito do falar, né? E que muitas pessoas falam Senhor, Senhor, mas não fazem, né? Então eu fiz aquela relação com o nosso estudo que nós já fizemos já, né? Que o importante não é você falar, né? Não é o que sai da sua boca, né? Mas são as suas ações, né? Se você exemplifica aquilo que você está falando, né? Porque é muito mais importante o exemplo do que as palavras, né? Então, o agir, né? E aí vem aquela questão do realmente viver o cristianismo, né? E o que é viver o cristianismo, assim, na minha percepção? É, é entender claramente os exemplos de Jesus, né? E tentar realmente seguir esse caminho, né? Então, o caminho é Jesus, né? E ele, além do seu caminho, né? Ele é a verdade e a vida. Então, se a gente segue os passos de Jesus, então esse é o verdadeiro cristão, né? É aquele que faz, não é aquele que fala, né? Ou então que fica falando Senhor, Senhor, mas, né? Bom, essa foi a minha primeira reflexão. A segunda, eu comecei a pensar assim, essa figura que Jesus fala das árvores, né? Fiquei pensando, tem 2 significados para mim. Primeiro, essa que César falou, né, em relação às religiões, e primeiro eu queria falar que eu também fiz uma relação como se cada um de nós fosse uma árvore, né? Então, se a gente não se alimenta do Evangelho, da palavra de Jesus, fica muito difícil a gente se tornar uma árvore frondosa, né? Então, quando a gente não está alimentado da palavra, a gente não tem o Cristo dentro da gente começa a secar, né? Então, por isso que a gente vê tantas misérias no mundo, né? Tantas pessoas amarguradas, aflitas tanta desigualdade, né? Hoje o Alexandre estava conversando, quanta desigualdade no mundo, né? Então, é muito triste isso. Então, quando a gente entende, a gente segue esse exemplo do Cristo,
a gente vai produzir, né, frutos, e esses frutos vão ser a caridade, o amor, né, que a gente pode ajudar a alimentar as outras pessoas com os nossos frutos, né. Então é isso, a gente vai matar a sede de outras pessoas, porque a gente vai conseguir mostrar para elas, exemplificando como que elas podem buscar esse mesmo caminho, né? E também serem alimentadas e matar a sede delas, né? E em relação à questão de pensar que cada árvore seria uma religião, é muito complicado, porque eu fiquei pensando, durante todos esses, depois que Cristo veio, né? Nós tivemos aquele cristianismo puro lá no começo, que os cristãos eram perseguidos, mas depois que virou uma grande igreja, né? Quantas mudanças tiveram, né? Então, fiquei imaginando, cada mudança que eles faziam, como que se eles cortassem um galho dessa árvore. Então, essa árvore foi começando a ser moldada, dependendo dos interesses da própria igreja, né? Então, as igrejas foram cortando e moldando. Como você vai cortando aquela arvorezinha japonesa, né? Como é que chama? Bonsai. Bonsai, desculpa, gente. O japonês aqui me ajudou. Então, assim, as pessoas vão moldando, e de repente, aquela árvore gigante, frondosa, está pequenininha, ela não cresce, ela não consegue dar uma sombra, né, para as pessoas se aliviarem do sol, e ela não dá fruto, ela seca. Então, acho que muitas religiões, elas foram se deteriorando por causa disso, né? Se a gente vê o catolicismo no Brasil, quantas pessoas... Gente, eu fui católica, tá? Isso não é uma crítica, por favor, tá? Não entendam mal, por favor. Porque eu cresci dentro da Igreja Católica, então é a minha experiência, tá? Mas a gente vê que muitos católicos mudaram de religião. Eu sou uma delas. E eu vi vários católicos que foram para outras religiões, se foram para igrejas protestantes ou para o espiritismo, não importa qual, né? Mas a Igreja Católica, ela perdeu força, muito por causa disso. E aí você começa a ver várias ramificações, mesmo a Igreja Católica lá no começo, com tanta interferência do homem, né? Ela dividiu, aí teve o protestantismo, então tudo isso, mas é complicado, né? Então acho que a gente tem, aí eu não tinha pensado nisso, César, dos ataques internos. Obrigada que você me deu um ponto que eu não tinha percebido. Esses ataques internos, né, que dividem, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para que isso não destrua o espiritismo, da mesma forma que aconteceu assim um pouco com as outras igrejas, elas se perderem um pouco no caminho, né? Então, mas é como o César falou, né? Para a gente não se perder, a gente saber, Cristo está lá? Se Cristo está lá, Cristo é a base, né? O Evangelho é tudo. Então, se está lá, é porque a gente está no caminho certo. Porque, voltando no início do que eu falei, Jesus é o caminho. Então, se não tiver Jesus, talvez o caminho esteja errado. Obrigado, Adriana. Isso nos lembra, né, quando Jesus encontra a samaritana e ele pede água, né, e ela estranha, e ele fala, se soubesseis, né, quem está te pedindo água, você lhe daria, e eu te daria, né, você me pediria água, e eu te daria, né, da água viva, você nunca mais teria sede, e ela seria em ti uma fonte de água jorrando, né, para a eternidade. Então, é muito bonito, porque é daí que vem, né? Quando nós nos alimentamos do Cristo, nós nos transformamos nós mesmos, né? Em fonte para outros. E é esse, né, o objetivo do Senhor, que a gente possa, né, trazer, virar essa fonte para outros. Agora,
A doutrina espírita é uma doutrina essencialmente consoladora, né? A esperança que ela traz para o coração humano, o descortinar a imortalidade, né, através dos livros que nós temos, são preciosos, né? Você lê a coleção André Luiz, você lê os livros da Ivone Pereira, né? Você lê o Estudo das Parábolas, né, de Caibar Schutel, ou os livros da coleção Fonte Viva de Emmanuel, explicando os textos evangélicos. É todo um universo que se descortina para nós, né? E que alimenta, que dá vida, que consola, que orienta nosso caminho nesse mundo. E, infelizmente, o mal, né, ele quer que a árvore morra, porque ele quer, né, que o desespero se instale, que as pessoas se percam. E, infelizmente, nós não podemos, né, ignorar que o mal existe, ele está presente no mundo, e muitas vezes ele se infiltra no trabalho cristão por irmãos imprevidentes. E o exemplo mais categórico é o do próprio Judas, né? Se aconteceu com Jesus, por que não aconteceria, né, com os que viriam depois? Acho que o Senhor deixou, né, que acontecesse. Será que ele não sabia quem era Judas? Será que ele não sabia o que ele ia fazer, né? Ele sabia, tanto que ele previu tudo, né? Ele poderia ter evitado tudo, mas ele está dizendo, cuidado, né, porque o traidor pode estar ao lado. E pode estar dentro né, disfarçado, com pele de cordeiro, mas é lobo. Então, faz parte, né? O joio e o trigo tinham que crescer juntos. E nós é que devemos aprender a distingui-los, né? O joio é um grão que tem aparência, né? Mas ele não tem nada dentro, ele não tem farinha dentro. E o trigo tem. Né? Então, um alimenta, o outro não, o outro só serve para alimentar o fogo. Então, nós temos que fazer o exercício, né, de cuidar da árvore, e eu não diria que o próprio Senhor disse, né, e termino aqui, que ele era o tronco, nós somos, né, os galhos, os ramos, e que só sobreviveria o galho que estivesse ligado ao tronco. Porque o galho não recebe seiva, né? Se ele se desloca do tronco. Então, nós vemos que as religiões criam-se religiões, né? Criaram-se muitas. E tudo que não foi plantado pelo Senhor vai desaparecer. É simples assim. Todas as teorias. Só o único problema é que leva muita gente junto, né? Nesse meio tempo. Muita gente se perde. Então, a gente vê, por exemplo, dentro do espiritismo, né, dentro do catolicismo, né, o catolicismo hoje é praticamente uma religião destruída. Né, e qual é a esperança do catolicismo? Né? Você tem alguns grandes mestres espirituais, você tem um Padre Pio, que morreu lá nos anos 60, uma Madre Teresa de Calcutá, né, alguns intelectuais que perceberam o que precisava ser feito, e que por isso foram muito atacados. Então, nós temos que tomar esse cuidado com a árvore, porque a hora que nós precisarmos de alimento, é nela que nós vamos ter alimento. Então, a Adriana lembrou bem, né, esses milhares de pessoas desorientadas, famintas, sem luz, sem orientação. E essa árvore bendita, né, que o Espiritismo restaura, que é maravilhosa, ela pode dar frutos de um consolo imenso para a humanidade, né? A gente tem aí mais de 200 obras de Chico Xavier com mensagens, né, de espíritos familiares, não são nem mentores, mas são belíssimas, né, belíssimas, né? Filhos que voltam para falar com seus pais, esposos para falar com suas esposas, filhos, mães, amigos, noivo, né, noivas, é de uma beleza maravilhosa, né, dizendo para a humanidade, né, vocês não são um corpo, vocês não são
né? Vocês não são essa pessoa que está aqui agora. E aí, do outro lado, você vê, né? A seara sendo invadida, né, pelo caruncho, que quer nos dizer, olha, né, nós espíritas precisamos pensar na parte social do espiritismo, né, e criarmos um espiritismo mais voltado para as necessidades do homem, né, e coisas desse tipo, discursos que vêm e vão, desde que eu né, comecei no espiritismo, a gente ouve essas conversas, e muitos irmãos, né, vão por aí, e aí do outro lado, né, chegam coisas estranhas, todas as pias, né, todas as terapias que são, né, que o pessoal traz para o espiritismo, e apometria e não sei o que, não quer, né, cromoterapia é boa? Lógico que é boa, né? Saber como funcionam as cores é muito bom. A gente pode pintar a nossa casa, pintar o centro espírita do jeito certo, tem cores que são calmantes, tudo isso a gente pode usar. Mas eu não preciso fazer tratamento de pias, né, dentro do centro espírita. Centro espírita é para cultivar o evangelho na sua simplicidade essencial. Quando o espiritismo fala, tem que ser Jesus falando. Quando nós abrimos um trabalho espírita, Jesus fala às pessoas, através de nós, através do nosso trabalho. Se isso não estiver acontecendo, nós não estamos fazendo a coisa certa. Quem vem aqui, por exemplo, tem que sair com Jesus, não com o César, não com a Giovana, não com a Ana ou com a Paula, tem que levar Jesus no coração. Então, a mensagem do Senhor, é Ele que fala, a doutrina espírita dá voz a Jesus novamente. E é por isso que o Chico fazia, né, as coisas de um jeito absolutamente simples. Simples. Né? Não havia nada de complicado. Né? Quem ia ali na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, né, via chegar um homem já muito idoso, muito doente, praticamente carregado pelos amigos, que se sentava num banco tosco, não tinha nenhuma cadeira dourada, né, ninguém o abanando, ficava naquele calor terrível, às vezes tomava chuva naquele lugar, porque o povo estava lá. Né, e quando ele falava, todo mundo silenciava, porque era Jesus falando. Então, por que as pessoas iam até o Chico? Porque era Jesus falando. Quando nós olhávamos para ele, quando nós o ouvíamos, nós ouvíamos Jesus. E a humanidade tem fome e sede de Jesus. Nós estamos perdidos porque nós temos fome e sede de Jesus. Se nós espíritas não levarmos Jesus para os corações, nós falhamos na nossa missão. Falhamos terrivelmente. Eu acho que o grande problema é quando as instituições começam a crescer muito, aí os interesses humanos tomam conta. Esse é o grande problema, porque um tem um interesse diferente do outro, mas um interesse quer se impor ao outro, e aí as coisas vão mudando, e as instituições perdem na sua essência, né? E a essência principal é o Evangelho. Então, quando o texto diz, né, não são pelas palavras, mas são pelos atos, então os atos precisam ser concordantes com as palavras, então, ou as palavras concordantes com os atos, porque se dentro de uma instituição, seja ela qual for, uma instituição religiosa, onde alguém fala alguma coisa, né, e fala do Evangelho, e comenta o Evangelho, mas nos atos não correspondem àquelas palavras, então a gente vê um problema aí, né?
E isso já vem de muito tempo. Francisco de Assis, que era toda simplicidade em pessoa, que andava descalço, e aquele grupo começou a crescer, quando começou a crescer, então chegaram aqueles outros, né, membros do grupo que queriam institucionalizar o grupo, né? Chico Xavier, a mesma coisa, o grupo começou a crescer, os dons começaram a chegar, então aqueles que estavam ali próximos já queriam fazer o grupo crescendo, tomar conta dos dons, né? E Chico não, as doações, né? As doações chegavam e Chico falou, não queremos nada disso, isso é para os pobres, né? Isso é para ajudar as pessoas. E Chico Xavier, ele saiu do grupo e foi fundar um grupo simples. Então, o Evangelho pede simplicidade. Então, se a gente guarda a simplicidade, se a gente faz, né, nas nossas ações, e se a gente coloca o Evangelho na sua forma a mais simples, nós não... as ações vão, né, as palavras e as ações vão estar em acordo, né? Então, é por aí que a gente faz a diferenciação. E quando nós levamos Jesus, o nosso dever, né, como estudantes, né, da doutrina espírita, é fazer isso, né, é praticar o bem, praticar a caridade e agir conforme o que a gente está aprendendo. São com as nossas ações que nós vamos nutrir aqueles que chegam, né, aqueles que estão perto de nós. Então, não são nem com as palavras, porque a gente pode falar, mas são os exemplos que a gente dá na nossa vida, da forma como a gente vive, se a gente vive com simplicidade, se a gente dá o exemplo, são esses exemplos que marcam as pessoas, não são nem as palavras. Então, é o exemplo que vai fazer a diferença. Porque de nada adianta se a gente fala, mas age de forma contrária, e as pessoas vão perceber em nós que aquilo não é verdade em nós, né? Então, são as nossas ações, é o nosso exemplo de viver com tranquilidade, de ser honesto, né? De levar adiante, de ser paciente diante das situações difíceis. Então, é a forma como a gente vive que vai gerar frutos para aqueles que vivem conosco. Então, não basta estudar é muito importante, porque a compreensão é essencial na nossa vida. Se a gente não entende a razão das coisas, se a gente não tem conhecimento, a nossa vida aqui não tem sentido e não tem rumo, né? Então, a gente precisa entender. Mas em entendendo, em compreendendo a doutrina espírita, isso precisa se transformar em ação, e em ação evangélica, né? A nossa forma de vida muda, porque o evangelho causa transformação em nós, e se a gente não se transforma é porque nós não estamos digerindo o fruto, né? Quando a gente se sacia com o fruto do evangelho, esse fruto ele vai fazer a transformação pessoal. Então, se a gente não se transforma, tem algo, o fruto não está nos nutrindo, né? Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão. Oi, Vera. Obrigado, Giovana. Oi, Vera. Então, as árvores ou a árvore tem que dar bom fruto, né? O que seria esse bom fruto? É alguma coisa que alimenta, mas é humilde, o fruto não cobra nada de ninguém, né? Ele simplesmente alimenta. Então, seriam as ações, né, as nossas ações, como disse Giovana, que alimentariam a doutrina, que alimentariam os conhecimentos sobre Jesus, né, sobre o espiritismo, sobre o cristianismo, né, redivivo e quase que primitivo, sem tantas religiões que deturparam esse cristianismo, né? Talvez pela comodidade, por eles se sentirem
mais confortáveis nessas religiões, né? Vou lá, rezo uma porção de coisa, mas aquela oração não passa dali de cima, né? Do teto, não vai para cima, porque não tem a fé, né? Não crê em Jesus, no grande amor que ele distribui através dessas árvores, desses frutos, né? É isso aí. Obrigado, Vera. Se nós analisamos, né, a história do cristianismo, nós vamos ver uma grande vitalidade no início, né? O trabalho de Paulo de Tarso, de Simão Pedro, dos apóstolos, a coragem com que eles enfrentaram o mundo, que era um mundo que não compreendia aquilo que eles estavam falando, mas que ao mesmo tempo foi se espalhando pelos corações das pessoas. E contrariamente ao que a gente pensa, em Roma, por exemplo, centenas de pessoas do alto escalão romano aderiram ao cristianismo, inclusive amigos pessoais do imperador. Paulo, quando ficou preso em Roma, tinha uma prisão tranquila, né? Ele ficou 2 anos preso e ele podia receber pessoas, podia conversar, podia escrever, podia fazer, né, reuniões, porque havia pessoas da proximidade do imperador que eram cristãs. Mas o cristianismo foi se espalhando, porque era uma mensagem de amor, de renovação. Mas ela é uma mensagem que ela exige transformação. E é aí que mora a dificuldade, é aí que está o problema. Porque eu posso, né, a pergunta que a Vera fez é muito, muito pertinente, né? Que atos são esses? Eu posso fazer atos de bondade que são interesseiros. Eu posso distribuir comida e pão aos pobres porque eu tenho interesses, ou porque eu quero negociar meu lugar no céu. Eu posso falar palavras de bondade e ter um coração, né, escuro. Então, na verdade, quando Jesus fala de atos, ele está falando de como você se posiciona na vida. Pode ser um ato, né, fazer alguma coisa, mas às vezes o ato do cristão pode até parecer mal, porque contraria interesses, contraria preferências, e a firmeza com que ele se posiciona pode dizer, as pessoas podem dizer, mas como assim? Você é cristão. E você está repreendendo com tanta firmeza essa criança? Não, eu não estou repreendendo, estou educando. Mas hoje, por exemplo, você educar com firmeza já virou um ato inadequado. Então, o que é ato adequado segundo o cristianismo? São atos que vêm dessa alimentação espiritual que nós fazemos do trabalho do Senhor, de se alimentar do Evangelho, do estudo, e à medida que isso vai se incorporando em mim, minha vida tem que refletir isso. Então, tudo que eu aprendo na doutrina, eu não posso aprender sobre a imortalidade e disputar moedinhas no mercado. Alguma coisa está errada. Eu não posso falar de imortalidade, de perdão e de caridade e trucidar alguém porque me passou para trás no negócio. Lógico que eu não vou ficar feliz sendo passado para trás. Lógico que eu posso recorrer a um advogado, mas eu não preciso, né, trucidar ninguém. Então, o que é ser cristão num mundo que não é cristão? É tomar atitudes corajosas, muitas vezes. Dizer não onde todo mundo diz sim. Essa semana, falando com uma pessoa, ela falou assim, na minha turma tem 30 pessoas que fizeram isso. Eu falei, qual que é o problema? São 30 que estão errados. Não é porque a maioria faz que passou a ser válido. Né? A maioria não quer dizer nada. O que é certo, o que é lei, é lei. Então, nós temos que ter esse apego à verdade. E atos, para nós espíritas, é algo muito, muito vasto.
Meus pensamentos são atos, porque eu conheço as leis do pensamento. Minhas emoções são atos. Né? E meus atos são atos. Então, é muito vasto isso. O que o Senhor, né, imagino eu, está pedindo é que a sua vida seja coerente. E você seja uno. Que pensar, sentir e falar e fazer sejam a mesma coisa em você. Que do seu coração brote, né, o bem. Eu posso enganar as pessoas com atos bondosos, tendo um coração ruim. Mas, num certo momento, a verdade vai aparecer. Porque ninguém engana todo mundo o tempo todo. Então, para nós, cristãos espíritas, é esse chamado a uma coerência de vida. Eu não preciso realizar grandes obras. Será que Jesus está dizendo que só aqueles que fizerem caridade maciça, né, vão ser salvos? Não, o Senhor está dizendo que na sua vida, né, em cada ação sua, eu esteja presente. A marca da minha presença esteja nas suas palavras. A palavra pode destruir uma vida. Então, a palavra é um ato. Então, assim, é muito vasto a questão de o que é um ato para nós espíritas. Então, que a gente tenha essa coerência, né, de que a nossa vida precisa ter uma harmonia entre o que nós sabemos, que nós sentimos, que nós falamos e o que nós expressamos nos nossos atos. Mas ser cristão, muitas vezes, é agir com bondade, mas agir com firmeza. É dizer não onde todo mundo diz sim. É tomar posições que muitas vezes não serão compreendidas. Então, a gente tem que ter esse bom senso. E olhar para as grandes vidas do cristianismo. Por isso que Emmanuel diz, no livro Consolador, que nós devemos estudar as grandes vidas, porque foram almas que vivenciaram Jesus e que nos deixam com isto pistas do que fazer, de como agir, de como proceder. E a gente precisa se alimentar dessa árvore, para que ela nutra a nossa vida. Alguém usou a expressão, tem os corações ressequidos que tem no mundo hoje, E Jesus falou, eu sou a água viva, que desceu do céu. Eu sou eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, ele não está falando, ele não está usando força de expressão, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser viver com a verdade, siga esse caminho, e você terá luz, terá vida. Agora, qual que é o grande desafio para nós? O desafio é que tudo isso exige transformação. Porque senão seria simples, Eu faço alguns atos bondosos e eu caio naquilo que a Vera falou. Eu cumpro alguns rituais, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu fico amigo do padre, eu participo das campanhas, eu venho ao centro espírita, eu dou tapinha na costa do médium, se eu tenho dinheiro eu ajudo a construir alguma coisa, eu faço uma doação de comida. Tudo isso é bom, não tem nada de errado, maravilha, é melhor fazer isso que não fazer nada, mas não é isso, O que está em jogo é uma grande transformação pessoal. E nós temos que ter critérios para saber se nós estamos se transformando ou não. Então, eu lembro que tinha pessoas que a gente, às vezes, convidava para fazer as coisas, na mocidade ou nos trabalhos lá do centro, lá nos idos tempos da mocidade, lá em Catanduva. E, às vezes, a pessoa estava ali no centro, fazia 2, 3, 4 anos, E comentava sempre as mesmas coisas. E
Aí você, né, a pessoa vem te perguntar, então, eu não vou poder participar daquela atividade assim, assim, assim. E aí você fala para a pessoa, que livros você leu recentemente? Ah, ah, né? Então, assim, esse é um critério, por exemplo. Você está avançando no estudo, né? Pessoalmente, nós temos que ter critérios. Eu melhorei, né? A minha família sente que eu melhorei, meus filhos sentem que eu sou outra pessoa. Mudanças são coisas concretas, não são aparências, né? Não existe publicidade nessa mudança nossa, né? Você pode publicizar para quem não te conhece, mas quem te conhece sabe quem você é. E às vezes o mundo é duro com a gente, né? Porque o mundo é duro, qualquer errinho nosso, eles apontam o dedo, falam, tá vendo, você, o cristão, também erra, né? Sim, também erro, né? E estou trabalhando para mudar, para melhorar, com a vantagem de que eu reconheço meus erros e, né, me esforço para melhorá-los. Então, o grande problema do cristianismo foi que a igreja começou a crescer, porque ela virou uma instituição, como a Giovana falou, e aí, num certo ponto, ela não podia impor a verdade a todo mundo, ela resolveu, né, falou, nós vamos se adaptar. Então, foi aí que começou, né? Para acolher toda a multidão que estava aderindo ao cristianismo simplesmente por conveniência, né? Ela foi adaptando as coisas. Então, perdeu-se ali a vitalidade, a pureza, né? E isso é muito triste, porque é exatamente isso que o Espiritismo tenta trazer de volta. Não sei se vocês notaram, nós não precisamos de muita coisa, né? Eu acho que quando eu falei do Chico, é exatamente por ele queria dizer para nós, não precisa de grandes centros espíritas, não precisa de grandes construções, não precisa de obras faraônicas, né? Nós precisamos de simplicidade. Onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei com eles. Mas tem que ser em nome do Senhor, né? Não em nome dos nossos interesses, das nossas conveniências, das nossas, né, ideias, preconceitos. Tem que ser em nome do Senhor. Bom. Oi, Daniel. Eu queria retomar um ponto que você comentou, que sobre a importância da gente buscar conhecimento nas obras dos grandes santos, né? Você já tinha comentado isso, acho que na sexta passada, não sei, que você comentou que o Emmanuel falou que isso era importante. Aí eu achei isso interessante e eu nunca tinha ido atrás na história de nenhum deles. Eu não sabia nada sobre eles. E lendo esse texto me veio, não sei porquê, aquela frase do Newton, né? Porque se eu vi mais longe, for por estar no ombro de gigantes. E aí, para mim, essas árvores, a árvore desse texto, para mim, pode ser a vida dessas pessoas, né? Então, quando você comentou isso pela primeira vez, eu falei, nossa, quem que eu vou... Eu achei interessante, nossa, como eu não conheço nenhuma história de nenhum, aí no dia seguinte eu fui atrás eu digitei assim, grandes santos, né? Essas coisas assim. E me veio do o Santo Agostinho. Nossa, eu fiquei assim apaixonado. Aí eu comecei a ler e para mim foi muito bom porque eu passei essa semana inteira lendo sobre ele. E foi um período tão, apenas aqui no Brasil, com essa história de eleição, foi uma coisa tão conturbada, assim, de informação e tal, e eu me agarrei ao Santo Agostinho para ler sobre ele. Aí eu fiquei pensando, nossa, se todo mundo que está brigando agora lesse sei lá, um pensamento dele,
parava tudo. Parava tudo. Era impressionante. Então, assim, me deu uma paz, assim, sabe? Então, tipo, eu me senti, assim, subindo numa árvore bem alta, gigantesca, muito alta. Subi ela e fiquei olhando as coisas lá, lá de cima. Então, eu acho que esse texto também, a gente pode também trazer isso, né? Quando a gente se inspira na vida, assim. Não que a gente vai fazer igual, né? Essas pessoas, mas já dá um horizonte que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? Então, quem não conhece a vida do Santo Agostinho, recomendo, que é fantástico. É isso. Obrigado, Daniel. E num certo momento, eu acho que a gente poderia, né? Não sei em que momento ainda, mas eu acho que a gente poderia criar, num certo momento, um, um, um estudo, né? Mensal, no qual a gente pudesse trabalhar, né? Esses Nossa, grandes santos. Santo Agostinho, você começou muito bem, porque é, é uma vida extraordinária, maravilhosa, né? E que maravilhosa. reflete muito o que nós estamos vivendo. Que era um homem extremamente, era um advogado, né? Era um homem profundamente inteligente, mas que tinha uma vida dissoluta, né? Um tanto quanto desregrada. Era um homem muito inteligente, muito questionador, né? Não compreendia a mãe, que era uma pessoa que tinha fé, que já era cristã. E é muito bonito o processo de conversão dele. E um dos livros, né, que está na minha fila de leituras aí, porque eu li alguma coisa dele já faz muito tempo, e na época acho que eu não tinha maturidade para entender, hoje eu acho que eu vou entendê-lo melhor, são as Confissões de Santo Agostinho. É provavelmente um dos livros fundamentais do cristianismo de todos os tempos. Influenciou o cristianismo até os nossos dias. E é um homem que faz exatamente isso que eu estava falando agora. Ele é de uma profunda sinceridade. Ele corta na própria carne sem dó. E com uma sinceridade, com uma honestidade que é assim de doer. Ele cria, né, um estilo de literatura que são essa autobiografia no gênero de confissão, né? E é um homem que o Cristo vai tocar profundamente, né? E que vai se transformar ele mesmo numa fonte de vida para muitos, para centenas de milhares de pessoas, né? Então, é muito bonito porque as pessoas têm nos pedido para adaptar o cristianismo ao mundo, e ao contrário, o mundo tem que se adaptar ao Cristo. Então, nós espíritas não podemos ceder a isto, né? Então, essa árvore que o Daniel falou, que nos permite olhar a vida, nos permite sombra, alimento e olhar a vida de um ponto de vista mais alto. O mundo tem que olhar a vida pelo ponto de vista da imortalidade. E não nós integrarmos, né, o ponto de vista da matéria e da mortalidade como se fosse o nosso ponto de vista. Então, nós temos que trazer, né, e isso se aplica a todos os ramos do saber. A ciência tem que vir, né, e tem que ser influenciada pelo Espiritismo. A psicologia tem que ser influenciada pelo Espiritismo. As artes têm que ser influenciadas pelo Espiritismo. Não somos nós que temos que ceder e adaptar a mensagem espírita aos interesses do mundo. E por quê? Não é porque nós somos arrogantes, é porque nós temos um ponto de vista que inclui o deles, enquanto que o deles exclui metade do ser humano. Nós temos um ponto de vista, falo da doutrina, né, que inclui o homem como totalidade, corpo e alma, ser eterno, enquanto que, por exemplo, a maioria das psicologias do mundo vê o homem como um ser material. A ciência vê o homem como um ser material.
e o universo como um agregado de moléculas, né? E a doutrina nos diz, nós somos alma, nós somos filhos de Deus, o nosso destino é a eternidade, né? Nós estamos aqui em aprendizado. Então, eu não posso ceder a uma visão que é limitada, enquanto eu tenho uma que é abrangente. Não tem sentido, né? Oi, Deolinda. Boa noite a todos. Então, dentro disso tudo que tu está falando, me remeteu bastante ao Evangelho Redivivo, né? Que está sendo agora bem difundido pela FEB, e a gente tem alguns grupos que eu participo, e é muito interessante porque é justamente essa tomada do Evangelho, né? Do Evangelho por si mesmo, e tentar entender o que exatamente Jesus queria nos dizer sobre aquela ótica, né, de Emmanuel, né, de que a gente tem que entender, então você tem que saber se colocar dentro do contexto histórico, o que cada uma daquelas situações queria dizer, meditar, e aí você pensar e trazer para a sua vida, tentar adequar aos tempos atuais, aí sentir de que forma isso nos toca, né, e nos traz uma mensagem ao coração, e depois viver, né, colocar na prática. E tem sido, assim, transformador, porque eu acho que é essa a essência, né, de a gente tem o maior dos livros, o maior dos ensinos, que é o Evangelho, né, que é o Jesus, que é o nosso foco principal. E eu acho que a gente se perdeu muito disso no Espiritismo, em tudo, né? Então, o Evangelho Redivivo está trazendo isso de uma forma muito bonita, bem interessante. E dentro disso tudo ainda, né, ouvindo você falar, eu venho do catolicismo, acredito que a maioria de nós, né, e a gente traz os atavismos de uma forma muito forte, em que a gente perdeu um pouco do tom do que realmente é ser bom, porque a gente traz muito forte aquilo do ser bonzinho, né? Daquela pessoa que está de acordo com a maioria, de que todos gostam, de que agrada a todos, então uma boa menina, um bom menino, e a gente esquece muitas vezes do que Jesus nos diz, né? Do que seja você sim, sim, não, não, né? No sentido justamente isso de você ser transparente, honesto, sincero, porém com indulgência, com fraternidade, e é muito difícil isso tudo. Então, eu, sinceramente, às vezes eu me perco nisso tudo, porque fica muito sutil a diferença, assim, é muito tênue a linha que separa entre a bondade e a permissividade, por exemplo, né? Entre você ser uma pessoa boa que serve e você ser subserviente, né? Se deixar usar no momento de servir. Então, eu acho que esse processo é um processo que exige muita sabedoria e é muito complexo, né? E acho que o Evangelho realmente nos leva para esse lado de a gente entrar na nossa casa íntima, tentar nos reconhecer em que lugar o nosso coração pulsa de verdade, e a partir disso a gente agir, né, e estender o que a gente tem para oferecer, para não ficar na superfície, né, de uma tentativa de ser alguma coisa que não se é e que não se dá conta de ser, e se frustra e se revolta, e aí o que poderia ser positivo fica pior ainda, né? Me prolonguei, desculpa. De modo algum, muito pertinente, obrigado, Deolinda, tem muita coisa, né? Mas isso que você falou é isso mesmo, né? Eu acho que quando a gente usa essa sinceridade evangélica, nós vamos aprendendo, né, a distinguir o que é ser bonzinho do que é ser realmente bom, né? E às vezes o ser realmente bom é ser alguém que sabe dizer não no momento de dizer não, né? Mas eu acho que é sempre agir com essa honestidade, sabe? Com sinceridade de coração. Eu nunca vou dizer não para magoar, mas para educar. E eu nunca vou dizer sim para agradar,
né? Mas é porque é a hora de dizer sim. Então, eu acho que assim, quando a gente começa a usar essa sinceridade com a gente, você vai começando a usá-la com os outros, né? E muitas vezes o bonzinho é aquele que quer agradar a todo mundo, quer passar por, né, bonzinho, e que acaba não fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Por exemplo, eu não gostaria de ir num médico que fosse bonzinho comigo. Eu quero ir num médico que seja simpático comigo, mas que me diga a verdade e que me diga o que eu tenho que fazer para curar. Então, tem professores bonzinhos, mas que não ensinam, ficam batendo papo sobre futebol, né? Aquele professor é bonzinho, mas ninguém se engana com o bonzinho, porque quando eu entrava na classe, os alunos falavam, agora está entrando alguém que ensina, né? Então, assim, o bonzinho, né? A gente, com o tempo, vai aprendendo. Mas, Deolinda, o que você falou do Evangelho é extremamente importante, né? Essa reflexão e que a gente se atenha aos textos. Não vou querer ser o chato com você, porque esse é o problema, esse é um problema. Mas aí, se eu não for, eu vou ser bonzinho, e para ser bonzinho, eu vou te falar mentira. Então, assim, fica muito atenta, né? Porque a FEB está fazendo um trabalho interessante, mas a gente precisa, eu te recomendo que analise, por exemplo, os textos, né? Se você estiver usando os Evangelhos de Emmanuel, procure os livros originais, os 4 livros originais e o Ceifa de Luz e os outros, porque eles alteraram as frases do Evangelho que são comentadas por Emmanuel nos textos. Às vezes não tem nem sentido o que está ali, né? Não sei se você está usando esse texto dos Evangelhos de Emmanuel. Mas se tiver, né, a ideia, você vê como a ideia é boa, o propósito é bom, mas o meio pelo qual ele está fazendo é um pouquinho fora do que tem que ser. Porque eles pegaram uma tradução do Haroldo Dutra Dias, que não tem nada de problemática, desde que fosse não misturada com o texto de Emmanuel. Emmanuel escolheu os textos do padre Ferreira, do Ferreira, né, que é o tradutor que ele utiliza, não é padre, é um protestante. E são aqueles textos que ele escolheu e são aqueles textos que ele comenta. Eu não tenho direito de alterar a obra de Emmanuel e colocar a tradução do Haroldo Dutra Dias. E foi o que eles fizeram. Então, muito cuidado, porque o pior inimigo está dentro. E às vezes a gente não vê. Porque passa para nós como uma autoridade. É a FEB. Né? Então, assim, espero não perder a amiga. Mas eu não posso deixar passar. Né? Então, assim, você vê, a intenção é boa, o propósito é boa, e você tem alguém como a Deolinda que está lá com o coração mais puro do mundo, porque quer, né, estudar o Evangelho e crescer no entendimento do Evangelho. Mas os Evangelhos de Emmanuel são um projeto que trouxe milhões para a FEB, e eles não querem mudá-lo. Então, é muito triste, mas, assim, vá para o estudo, participe, mas diga para as pessoas, olha, eu vou usar o texto original de Emmanuel, que está lá no Fonte Viva, no Caminho, Verdade e Vida, porque eu vou pegar o texto que está ali. E a tradução do Haroldo Dutra Dias, ela não tem nada de problemática, ela pode ser feita, poderia até ser vendida pela FEB como uma tradução legítima, mas não misturar com a obra de Emmanuel. Ninguém tem direito de tocar numa obra consolidada. Isso é crime, inclusive é crime isso, segundo a lei internacional. Então, saímos aqui um pouco do assunto, mas para que fique claro, né, para todo mundo. E, por exemplo, eu tenho um grande respeito pela pessoa, né, porque é um trabalho bom, importante, mas você faz 2 anos de curso, né, numa federal de grego, e aí você quer traduzir o Evangelho, isso é perigoso, entendeu? Por exemplo, a última Bíblia publicada na França agora é a Bíblia litúrgica.
ela teve 70 doutores implicados na tradução. Tem gente que passou a vida inteira estudando o Evangelho de Mateus. Essa pessoa sabe grego, sabe hebraico, ali tem doutores em história da Palestina, em história do povo judeu, em história do Egito, ali tem doutores que falam aramaico, siríaco, latim. Então, assim, é uma tradução que tem 70 doutores. Não tem nenhum problema a FEB pegar uma tradução que ela achou que é pertinente e vendê-la. Mas trocar a tradução, os textos de Emmanuel, e colocar as frases da tradução desse tradutor no lugar, é algo que não deveriam fazer. Então, pelo bem da verdade, né, te digo isso. Mas tudo bem, né? A gente vai com paciência, né, tomando os cuidados. A obra do Chico foi atacada de dentro da FEB em vários momentos. A FEB tinha, né, e tem ainda rustanguistas. Eles se silenciaram e agora passaram a atacar a obra do Chico, alterando os textos. Há textos que foram bastante alterados, e é por isso que nós colocamos na internet, né, e eu estou por trás desse trabalho, um site que é obrasoriginais.chicoxavier.ca, que está colocando na internet as primeiras edições das obras do Chico, em PDF, para que as pessoas tenham acesso aos textos de primeira edição, porque muita coisa tem sido alterada, infelizmente. E você vê, não são inimigos externos, são inimigos internos. Então, é o combate, né? Com paciência, com amor. Agora, nós não podemos deixar perder um trabalho de 75 anos de amor. As obras de Emmanuel são uma preciosidade, são para ser estudadas nos próximos 5, 10 séculos. Emmanuel é realmente o quinto evangelista. A obra dele é maravilhosa. E Emmanuel está nesse trabalho há muitos séculos. A gente sabe que Emmanuel, no século V, ele foi San Remígio, aquele que converteu Clovis, que é o primeiro rei cristão do Ocidente, né? E que vai criar a França, futura França. Não por acaso, né? A obra de Kardec vai surgir onde? Então, San Remígio, ele deixou, infelizmente, se perdeu, veja bem, se perdeu. Ele deixou vários livros escritos de reflexões evangélicas. Então, nós achamos que Emmanuel começou ontem. Emmanuel começou há muitos séculos. Muitos séculos. Cada página que tem ali no Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, são páginas que refletem 2000 anos de reflexões. E aí o que fazem as trevas? Vamos trocar o texto do Evangelho por um novo, mais adaptado. E aí muda, às vezes, completamente o sentido de tudo que ele escreveu. Então, paciência, muita oração e firmeza na hora de se posicionar. E para terminar com o texto de Emmanuel, que fala da religião e religiões, ele fala assim... No livro Emmanuel, ele fala: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste, misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso
e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Cabe-nos, pois, a nós que depois da morte já não encontramos nenhum ponto de dúvida, exclamar para os que creem e esperam: ó irmãos nossos que confiais na providência divina dentro da escuridão do mundo, do portal da claridade do além-túmulo, nós vos estendemos mãos fraternas. Nossas palavras correm pelo mundo como sopro poderoso de verdades. A morte não existe, e o espírito é a única realidade imutável da existência. Todas as Babilônias do passado jazem no pó dos tempos, com as suas glórias reduzidas a um punhado de cinzas, mas dentro do universo 1000 laços nos unem. Sobre as ruínas, sobre os escombros das civilizações mortas e dos templos desmoronados, nós viveremos eternamente. Uma justiça soberana, íntegra e misericordiosa preside aos nossos destinos. Na terra ou no espaço, unamos os nossos esforços pelo bem coletivo. Guardai convosco o sagrado patrimônio das crenças, porque acima das coisas transitórias do mundo há uma sabedoria integral e uma ordem inviolável. Lutemos, pois, com destemor e coragem, porque Deus é justo e a alma é imortal. Isso aí, Emmanuel. Então vamos fazer a nossa prece, né? E vamos finalizar o nosso evangelho de hoje. Querido Mestre Jesus, rocha firme dos séculos, que as tempestades não abateram, fundamento da vida, nós reverenciamos, Senhor, o amor, a sabedoria, a luz que brilham em Ti. Quase nos sentimos felizes, Senhor, de sermos tão pequeninos, porque Tua grandeza nos reconforta, nos acolhe, nos enlaça no amor, nos sentimos, Mestre, amparados, fortalecidos. No mundo tereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Não importa, Senhor, que ainda estejamos presos. Nós sabemos que um homem livre caminhou neste mundo. Então nós já podemos sonhar com a liberdade. Nós sabemos, Senhor, que carregamos a alma ainda em luta, mas nós contemplamos aquele que para nós é vida, luz, compaixão. Silenciamos, Senhor, para que a Tua voz fale nos nossos corações. Pequeninos que somos,
Ensina-nos, Mestre, o caminho justo. Ajuda-nos, Senhor, a vencer nossos limites, nossas paixões, nossos medos. Liberta, Senhor, nossas almas. Ensina-nos o caminho do trabalho, do esforço, da paciência. E que nós possamos, juntos, como irmãos, nos mantermos unidos à Tua volta, Senhor. Não queremos falar, não queremos expressar o nosso eu infeliz e pequenino. Queremos nos impregnar, Senhor, da vossa luz, da vossa grandeza. Que a nossa palavra seja a tua palavra, que o nosso viver seja o teu viver. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar para a liberdade, para assumirmos um dia a condição de filhos autênticos de Deus. Nós pedimos, Senhor, que nos abençoe, que abençoe nossas vidas, nossos lares, nossos entes queridos. O mal é temporário, a dor é nossa professora. Nossas lutas devem ser bem aproveitadas. Um novo dia começa amanhã. A noite passa. Almas que já venceram essas lutas que vivenciamos voltam para nos abraçar e para dizer: homens e irmãos bem amados, continuai. Que nós possamos, Senhor, prosseguir com nossos passos pequeninos ainda, mas nós já caminhamos na tua direção. Abençoa-nos, Senhor, que nós não nos percamos, Senhor, da tua luz, da tua presença. Fique conosco, Mestre, e receba a nossa alegria, a nossa imensa gratidão. Abençoe-nos, proteja-nos, hoje e para todo sempre, Senhor. Que assim seja, Mestre.